Olá, pessoal, bem-vindos mais uma vez ao canal Mundo Abusivo. Você sabe a diferença entre contrabando de imigrantes e tráfico de pessoas? Se você não sabe, acompanhe esse vídeo até o final, que você vai ficar sabendo todas as nuances sobre esses crimes tão bárbaros que ainda em pleno século XXI geram um negócio ilegal dos mais rentáveis no mundo. Para falar sobre esse tema, eu convidei a psicóloga Carla Cobra, formada há mais de 14 anos pela PUC-Rio e membro do corpo diretor de uma ONG de combate ao tráfico humano em Ohio, aqui nos Estados Unidos. Mas antes de entrar no tema, eu convido a você para se inscrever no canal, curtir, comentar, compartilhar, deixar seus comentários e me ajudar na campanha a conseguir os 1.000 inscritos no canal. Então, Carla, muito bem-vinda. Obrigada mais uma vez pela sua participação. Roda a vinheta. Então, Carla, a primeira pergunta que eu te faço: o que é contrabando de imigrantes? O contrabando de imigrantes é quando a pessoa contrata um agenciador, uma agência, ou contrata alguém, paga alguém para fazer a travessia para um outro país, seja para os Estados Unidos, falando do Brasil, né? Seja para os Estados Unidos, seja para a Europa, seja para o Canadá. Essa pessoa ela está ciente de que ela vai passar por esse movimento de esse transporte de uma forma ilegal. Então, ela está ciente disso e ela está ciente de que o trabalho que ela vai fazer, a vida que ela vai ter, é de uma pessoa ilegal. Então, isso vai afetar assistência médica, vai afetar para tirar uma carteira de motorista. Ela vai ser uma pessoa ilegal, vai trabalhar em subemprego, ou seja, vai fazer trabalho de garçonete, vai limpar chão, vai limpar banheiro, vai ser. Enfim, vai fazer coisas que possivelmente ela não faça no seu país de origem, né? Então, mas ela tem consciência disso e ela paga para isso. Muitas dessas pessoas são levadas no final a serem traficadas. Não necessariamente elas vão ser traficadas, mas isso acontece. Uhum. E só que a diferença, o tráfico humano, ele engana. A pessoa ela não sabe o que está acontecendo. Ela compra e idealiza uma vida melhor. Né? O contrabando também. Os dois são para uma vida melhor. Pensam em que vão morar no exterior, e que vão morar nos Estados Unidos, vão morar no Canadá, ou vão morar na Europa, e que vai mudar tudo. Vai ter dinheiro, vai ter um carro do ano, um carro bom, porque não, isso não acontece. Mesmo com a gente, quando se muda, assim, já morei na França, morei em Paris, estou morando aqui, e a vida é difícil, como é no Brasil. Existem todas as crises, a gente se muda, mas as coisas vêm junto com a gente, né? Essa transformação que a gente quer e que a gente faz um movimento físico para ter essa mudança, não acontece. Então, assim, as pessoas se frustram muito. Mas é muito importante ressaltar que no contrabando, a pessoa ela tem ciência de que ela está indo ilegal para um outro país. O tráfico humano, não. O tráfico humano, essa pessoa ela vai procurar um emprego ou alguém vai chegar e vai oferecer um emprego para ela, ou vai, pô, você é muito bonita, vamos para uma agência de modelo. O seu filho é maravilhoso, olha só que criança linda. Quem é que não gosta de ouvir que seu filho é lindo? Eu adoro. Todo mundo que fala que a minha filha é linda, eu amo. Quando fala ainda que parece comigo, eu fico mais feliz ainda. Mas, enfim, então, essas pessoas são enganadas, elas são manipuladas, elas são levadas a acreditar que vão ter um super emprego, que vão ter dinheiro, que vão poder ajudar a família. Geralmente, essas pessoas estão em crise, né? Assim, a gente vê no Brasil, a gente está vivendo uma situação de crise econômica, de crise política. Sim. Então, as pessoas, não, eu vou morar fora porque vai ser muito melhor, é muito mais fácil. Em algumas situações é mais fácil, né? Mas
elas só se dão conta no tráfico quando elas chegam no lugar de destino. Então, elas imaginam, por exemplo, elas estão indo para a Itália trabalhar de modelo em Milão. Uau! Na verdade, elas estão indo para Istambul trabalhar de prostituta. Ou estão indo para a Ásia colher arroz no campo. Entendeu? Então, e elas só se dão conta disso lá. E os documentos são retirados, o dinheiro não recebe dinheiro, recebe muito pouca coisa. Então, essa é a grande diferença do tráfico e do Contrabando de pessoas. Uhum. Então, e só para reforçar também, né, pontuando mais diferença, além da questão de no contrabando de imigrantes, ela ser voluntária, a pessoa está ciente dos riscos que ela vai estar correndo também nessa travessia, é de um país para o outro, nunca é internamente. E o tráfico de pessoas, ele pode ocorrer tanto internacionalmente, entre países diferentes, quanto nacionalmente. Porque a questão aí é, as pessoas recebem uma proposta para trabalhar de modelo, ou para o filho, ou a filha ser modelo, ou ser atleta, enfim, alguma proposta de emprego de mudança de vida, e no final das contas acaba sendo uma cilada, acaba sendo uma armadilha. Então, esse é o principal ponto que diferencia um e outro, né? A questão do contrabando ser algo voluntário e a questão do tráfico ser algo ludibriado. Né? As pessoas são envolvidas, algumas situações elas são coagidas, forçadas, através de ameaças e etc. E então, pegando isso, os principais fatores, assim, quais os motivos que levam uma pessoa a contratar um serviço de um coiote, de um agenciador? O que leva, o que motiva essas pessoas? O principal é crise econômica. Então, a pessoa está vivendo num país que está... A Tailândia está vivendo num país que não está legal, Filipinas, entendeu? Então, elas acreditam... Venezuela, Haiti... Exatamente. Então, muitas pessoas da Venezuela vão procurar emprego no Brasil e viram escravos. Uhum. Assim, não é só no exterior. O Brasil também tem muito traficante. Sim. E traz pessoas, traz chinês, traz tailandês, traz indiano. Enfim, não é todo indiano. Você vai ver um chinês, um indiano, vai falar, aquele ali é escravo. Não, não é isso. Mas a gente tem que prestar atenção em quem são essas pessoas. Também tem pessoas que estão fugindo politicamente, religiosamente, e que não sabem, não têm o conhecimento da lei, não tem muita instrução, porque existem, nesses casos de político e religioso, existe um visto específico para asilo político, asilo religioso. Então, assim, isso existe. Sim, quando a gente está falando de imigrar para os Estados Unidos, tem algumas opções de vistos, né, de pessoas que estão fugindo do seu país por questões de ameaça, de perseguição política e religiosa. Tem alguns tipos de vistos que é permitido que a pessoa entre legalmente. Mas, é claro, existe uma aplicação para isso, existe um processo e existem alguns custos. Exatamente, mas é melhor do que o custo você pagar pela sua vida. Muitas vezes esse tráfico humano é para retirada de órgãos, para retirada de líquidos da medula, para retirada de sangue, matam crianças, enfim, é uma coisa horrível e é bom evitar. Sim, sem sombra de dúvida. Exatamente. Eu acredito, por tudo que a gente já ouviu falar, é claro que até esse presente momento, até estudar para fazer essa entrevista, eu não conhecia a proporção, a dimensão dos riscos que uma pessoa que contrata um coiote, um agenciador para fazer a travessia entre um país e outro, corria, né? E quais as barreiras
que essas pessoas vão encontrar no país de destino. Então, é importante a gente colocar que, embora a situação que a pessoa esteja passando no seu país de origem, né, de miséria, de escassez, de muitas dificuldades financeiras, ou que esteja correndo algum tipo de risco por questões políticas ou religiosas, mas é importante também a gente colocar que quando você vai ilegalmente para outro país, você encontra uma série de barreiras, como você já mencionou, a questão de estar ilegal, né, interfere em vários fatores que vai impactar diretamente na qualidade de vida que você vai ter, que você sai do seu país buscando uma qualidade de vida melhor, mas você acaba chegando num país de destino e encontrando uma série de dificuldades que vai fazer com que a sua vida seja tão quanto ou pior do que a sua no seu país de origem. Então, muito cuidado. Né? Existe o fator do trabalho, que não é legal, mas existe todo, você é ilegal, então você é vista como ilegal, você é tratada como ilegal. Isso emocionalmente é muito ruim. É muito ruim. Então, existe o preconceito. Existe o preconceito, existe. Mas internamente, para você, você sabendo que é ilegal, isso é muito ruim, destrói você por dentro, corrói você por dentro. E traz dificuldades até para os filhos das pessoas, que acaba tendo limitações também na sua vida. Com certeza. Internamente. Limitações com relação a se matricular em universidades. Sempre vai ter a questão do status, que vai impedir avanços profissionais. Então, isso tudo tem que ser levado em consideração antes de você fazer uma mudança tão brusca, antes de colocar a vida em risco por isso. Isso tudo tem que ser pesquisado, tem que ser muito bem vasculhado para você entender em que você realmente está se metendo, que qualidade de vida é essa que você está buscando. Exatamente. E aí, pegando esse gancho, você entende, você sabe quais os locais, assim, quais os países que mais ocorre, ou se tem lugares específicos em que ocorre mais essa questão do agenciamento, né, do aliciamento das pessoas, onde que esses coiotes e onde que esses traficantes vão buscar essas vítimas? Geralmente, essas pessoas são pessoas vulneráveis, são pessoas que estão em situações mais críticas. Mas, sim, quando eu comecei a estudar sobre tráfico humano, eu achava... isso é coisa lá acontece lá longe, não acontece aqui. Imagina no Brasil, tráfico humano. Tá louco, né? Todo mundo grita aqui. Não, isso acontece no Brasil, acontece em cidade grande, acontece em cidade pequena, acontece em cidadezinha pequena, acontece em área rural, acontece em área industrial, acontece em todos os lugares. As pessoas têm que estar conscientes e o tempo inteiro assim, se preocupando, observando. Infelizmente, a maldade ela está solta por aí. E a gente tem que ficar atento a isso. Tomar consciência, acho que a educação no sentido de ter informação sobre o assunto, isso ajuda a você a reconhecer sinais de que você está sendo tentativas de você... Exatamente. Ou você consegue identificar pessoas que estão trabalhando como escravos ou pessoas que são vítimas do tráfico humano. Uhum. Sim, muito, muito bem colocado. Uma das questões que eu quero te perguntar nós, enquanto sociedade, a gente, de alguma maneira, direta ou indiretamente, a gente contribui para fomentar esse mercado? Silvina, infelizmente, sim. Se a gente não está atento, sim. Porque a gente consome vários produtos que são feitos por escravos e que a gente não está atento. Então, isso vem do nosso dia a dia, por exemplo, você vai comprar um alho, você olha, é feito na China. Quem fez esse alho? Por que a gente compra um alho? No Brasil, principalmente, por que a gente precisa comprar um alho da China, já que a gente produz
Por que é tão barato vir da China? Então, assim, então, alho, chocolate, café. A gente é grande produtor de café, mas a gente compra café de fora. Tecido de algodão, joia, ouro, diamante. Isso daí você vê pessoas em Minas tentando encontrar ouro. Sim, sempre vê. A pessoa tem que pesquisar, ler de onde está vindo, onde é que está comprando. Assim, eu não quero falar nomes aqui, mas eu acho que é muito importante, antes de você comprar alguma coisa, você vê quem é aquela loja. Tem lojas muito grandes que usam trabalho de tráfico humano, são grandes investidores no tráfico humano. Assim, é de chocar. Lojas que você, assim, eu não frequento mais, mas são lojas do nosso dia a dia, que estão no nosso bairro, que a gente vai ali comprar um negocinho, vou comprar uma blusa, vou comprar uma lingerie. Aquilo ali foi feito por escravo. Então, isso daí a gente pode estar, sem saber, colocando o nosso dinheiro, contribuindo para o tráfico humano. Então, a gente tem que estar atento e identificar onde é que a gente está colocando o nosso dinheiro. Entendeu? E isso já ajuda. Sim. Porque se é um mercado que gera, né, tanto lucro para os traficantes ou para os contrabandistas, é Exatamente. porque tem consumo, né? Tem E consumo. nós, como sociedade, a gente tem que começar a abrir mais os nossos olhos, se preocupar com a origem do que a gente está comprando, justamente para não estar fomentando esse tipo de coisa. Porque se a Exatamente. gente tem na nossa história toda uma questão, né, da escravidão dos negros, a gente está em pleno século XXI, onde a gente escraviza qualquer tipo de ser. Então, assim, foi nojento, é revoltante, é repugnante, a gente traz consequências até hoje com relação à escravidão da raça negra. Imagina, ainda hoje, em pleno século XXI, a gente ainda tem seres humanos, não importa a origem, não importa a nacionalidade, não importa a cor, mas sendo escravizado, sendo explorado, sendo torturado, tendo seus órgãos extraídos, sendo mortos, porque em determinado momento, se aquela pessoa não rende aquilo que o traficante, o explorador Uhum. espera, acaba sendo morto. Então, são coisas. Nós, como sociedade, a gente tem que abrir os olhos, pessoal, porque a gente tem que dar a nossa parcela, porque poderia acontecer com um de nós, com filho, com filha, com irmão, com um parente. Então, qual a maneira de prevenir? É exatamente fazendo isso que a gente está fazendo agora. É abrindo os nossos olhos, é procurando a informação para que dessa forma a gente combata ou a gente evite cair na armadilha e ser mais um na estatística ou alimentar esse mercado Exatamente. tão milionário. Exatamente. A gente pode também dividir a informação. Você pode passar esse vídeo para o seu amigo. Você pode passar algum documento que você leu, você pode comentar. Você bota uma pulguinha na orelha de cada pessoa, essa pessoa ela vai procurar saber. Porque é um assunto que, assim, como assim, né? E eu estava lendo um relatório das Nações Unidas, hoje a gente tem muito, a escravidão é muito maior, é uma escravidão silenciosa, porque as pessoas não sabem, né? Então, a escravidão de hoje, ela é muito maior do que em qualquer outro tempo. Você imagina se quando, né, os abolicionistas estavam brigando pela escravidão, hoje a gente tem que ser o abolicionista, porque isso a gente tem que ajudar a identificar, Respeitar o ser humano, né? respeitar e tomar conta, tomar ciência mesmo. Como é que eu vou ajudar? Você pode ajudar prestando atenção, vendo quem é que é aquela pessoa que está ali lavando meu carro e ela está tão magra ou está cheia de hematoma. Por que isso? Tá com uma cara pálida, assim, de pessoa que não comeu tanto tempo, ou em qualquer outro serviço, enfim. Eu acho que a gente é capaz, sim,
Isso sobre o tráfico humano é um tema muito falado, é um tema que já tem filme, é um tema que tem vídeo, é um tema que você acha artigos, mas as pessoas não fazem, elas ficam esperando o governo fazer. E isso quem faz somos nós. A gente vai resolver isso. Cada um prestando atenção, cada um protegendo o seu vizinho, o seu filho, um parente, um amigo. Então, a gente com isso consegue, a gente junto consegue. Eu espero que a gente consiga terminar com isso. Sim. E uma das coisas que é importante falar, se você, né, tem algum vizinho, algum conhecido, né, que esteja numa situação desesperadora, falando, não, eu vou para os Estados Unidos, por exemplo, que é um dos destinos mais procurados, e não tem como ir legal, eu vou vender tudo e vou contratar um agenciador, um coiote. Alerta essas pessoas, conversa, enfim, bota ela para buscar informação, para pesquisar todos os riscos que ela vai correr no caminho e todas as barreiras que ela vai encontrar no país de origem, no país de destino. É importante as pessoas terem, porque uma das coisas também que a Carla já havia falado, a pessoa contrabandeada, a pessoa que contrata um coiote, ela pode também ser uma pessoa que no final acaba sendo uma pessoa traficada, e a pessoa traficada, ela acabou a liberdade. Acabou tudo. Acabou a liberdade, exatamente. Ela vira refém de um aliciador, de um criminoso que vai explorar, que vai tolher, que vai acabar com essa liberdade, e essa pessoa se torna um escravo. Então, tem que ter muito cuidado, tem que buscar informação antes de partir para uma empreitada como essa, porque muitas vezes o sonho de uma vida melhor pode se tornar o pesadelo de toda uma vida. Então, é importante, Silvina, que quando a gente conversa, eu e você, ou quem está assistindo esse vídeo, a gente pensa no outro como uma pessoa, né? Você é Silvina, você tem a sua história, eu sou a Carla, eu tenho a minha história. Mas essas pessoas que são traficadas, elas, para os traficantes, elas são só objeto, elas são objeto, são mercadoria. Elas são pessoas descartáveis. Então, a vida daquela pessoa, quem ela é, se ela tem nome, se ela não tem nome, se ela tem. Isso não estão nem aí. Entendeu? Ele vai te usar. Se ele tiver que botar uma criancinha de 10 anos, 9 anos, para ser prostituta e tiver que vender essa criança 40 vezes por dia, ela vai fazer. E faz. Ela não. Meu Deus do céu, uma criança. Uma criança de 5 anos, estou vendendo por um cafetão. Ela vai fazer, não é uma criança de 5 anos. Aquilo ali é um objeto, que nem faziam realmente com os escravos negros. Assim. Para que você está preocupado, né? Então, assim, a mentalidade de quem trafica é de que a pessoa que está sendo traficada, ela é um objeto, ela não existe, ela é um objeto, ela é uma garrafa d'água que você vai lá e bota ali. Vamos lá, da mesma forma que você compra uma garrafa d'água, você compra sexo com uma criança de 10 anos, com uma criança de 5 anos, de 13 anos. Então, é essa mentalidade que a gente tem que, na hora de entender, fica difícil, porque a gente normalmente não pensa assim. Sim, pegando esse gancho, já que você colocou, né, do como a pessoa é vista, que na verdade deixa de ser uma pessoa e passa a ser um objeto, uma propriedade, quais as consequências físicas e psicológicas que essas pessoas, tanto aquelas que se colocam na situação do contrabando, né, de contratar um agenciador, um coiote para atravessar fronteiras, quanto essas pessoas que são traficadas, aliciadas involuntariamente? No contrabando, quando muitas pessoas morrem nessa travessia, né? Ou se vem a família, perde o marido, perde a criança, perde. Enfim, vem em condições muito precárias, muito precárias. Então, às vezes, ficam dias sem comer, ficam. Enfim, Desidrata. desidrata, tem essa
esse fator físico e o emocional. Ela passa ali um estresse absurdo. É um trauma daquilo ali, assim, vou passar por isso de novo. Então, assim, é um estresse 24 horas até chegar no destino. E quando chega no destino, aí a gente não sabe nem o que acontece. E com o tráfico, é semelhante, mas acaba, infelizmente, sendo pior. Porque, como eu falei, essas crianças, essas mulheres, esses homens que são traficados para trabalhos braçal, elas não têm tempo para nada. Elas são ali uma máquina. Então tá ali, toc, 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 trabalhando o dia inteiro. E muitas dessas pessoas são servidas, servem de serviço de prostituição à noite. Então, além da parte de trauma, além da parte física, de cansaço, de exaustão, muitas dessas pessoas, principalmente crianças, elas e mulheres, elas têm, quando são resgatadas, elas têm que fazer reconstituição vaginal e anal. São destruídas. Assim, se você pensar no número, isso é um número verdadeiro, assim, eu pesquisei nas Nações Unidas. Se você pensar que uma pessoa, uma mulher ou uma criança, ela é vendida 40, 50 vezes por dia, um serviço de prostituição, ela está destruída, Sim, inclusive por dentro, sim, sim. os órgãos, enfim. Então, existe aí o emocional, né? Além de você estar destruído fisicamente, você tem hematomas, a pessoa ela é destruída emocionalmente, ela tem trauma, ela tem medos, ela passa a ter milhões de pesadelos, ela passa a não conseguir comer, e quando o traficante vê, ele acaba matando. Aquela pessoa está me dando prejuízo, aquele objeto ali está me dando um prejuízo. Então eu vou me descartei e comprei outro, entendeu? Porque é uma mercado, a pessoa em si é uma mercadoria barata. Uhum, Trocar a Silvina pela Carla, tranquilamente, uhum. entendeu? Então emocionalmente, para a vítima, é assim, muitas vezes elas, quando são resgatadas, é muito difícil ela conseguir, obviamente, retomar a sua vida. As pessoas externas, né, criticam. A gente acha que, meu Deus do céu, não, a pessoa critica. Eu conheci um caso de uma pessoa que foi vítima de tráfico e que injetavam droga nela. Era uma moça. Sim. Injetavam droga nela. E ela foi resgatada. Ela não ficou muito tempo, foi resgatada 1 ano, 2 anos depois. E ela ficou viciada em droga, Sim, sim. drogas muito pesadas. E aí a família foi fazer tratamento, não sei o quê. E sempre os vizinhos, família, enfim, falavam: ela é uma drogada, está fazendo tratamento de droga. Mas ninguém para pensar por que aquela pessoa está passando por aquilo. Uhum. Entendeu? Assim, aquela pessoa ali, ela foi prostituta. Tá bom. Foi pro Istambul, foi virar prostituta, foi se divertir. Ninguém se prostitui porque é maneiro. Ninguém se prostitui porque vai ganhar milhões de dólares. Entendeu? Não é isso. Se ela faz é porque tem um motivo atrás. Sim, Entendeu? Então, não julgar. Não julgar. sim. Prestar atenção. Isso é um dos sinais também que a gente pode observar e Pode ajudar. observar. É. E a sociedade, mais uma vez, assim, só concluindo para reforçar que uma das formas de combate é isso que a gente está fazendo agora, trazendo informação, espalhando conhecimento para que as pessoas fiquem atentas, alertas e pensem para aqueles que contratam o serviço de um agenciador para mudar de país, se informe, procure saber todos os detalhes da travessia e da chegada e antes de fazer algo assim. E para aquelas pessoas que são abordadas por agenciadores, né, aliciadores do tráfico, eles, como a gente já tinha falado no vídeo anterior, eles são muito envolventes, vêm te oferecendo uma proposta de mudança de vida fenomenal, mas cuidado com essas propostas,
mais uma vez, vale ressaltar, leia contrato, busque todas as informações, porque, como a gente já disse, informação é poder, é escudo de defesa, é arma de ataque. Então, assim, para você que está nos assistindo, ajude no combate a esses crimes assim tão cruéis, né? Ajude a preservar a vida humana. Fale com o seu vizinho, fale com a sua família, discuta nos seus círculos sociais, na igreja, na sua comunidade local. Exatamente. Vamos espalhar conhecimento. Se não for esse vídeo, outros vídeos, o site das Nações Unidas tem muitas informações a respeito. A Secretaria de Segurança Pública do nosso país tem um trabalho voltado para o combate ao contrabando de imigrantes e ao tráfico de pessoas. Então, certifique-se de buscar informação. E para você que desconfia, que identificou algum tipo de crime de tráfico, alguma pessoa que esteja sendo vítima, no Brasil, diz que 100 ou 180 e denuncie. A denúncia é anônima, sua vida, seu nome e sua identidade serão preservados. E para aquele brasileiro, aquelas pessoas que falam português, que estão aqui nos Estados Unidos nos assistindo, o número é 888-373-7888. Esses números estarão na descrição aqui do nosso vídeo. Então, junte-se a nós nessa campanha de combate ao tráfico e o contrabando de pessoas. Vamos preservar o ser humano, vamos preservar a nossa raça, que é uma só, ser humano, raça humana. É isso que eu tenho. Carla, muito obrigada pela sua contribuição, colaboração mais uma vez. Para você que nos acompanhou até agora, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal. E obrigada pela audiência e até a próxima.